nós vamos conversar hoje ao vivo com o Leandro Bovo, da Radar Investimentos, que participa conosco pela internet. E, Leandro, nós temos acompanhado os números que vão sendo apresentados em cada estado, vai mostrando um cenário de forte abate. O abate, quando se compara pelo mesmo período sazonal, em fevereiro, comparado com fevereiro de 2023, de 2022, o abate é mais forte, e eu estou pensando principalmente nos levantamentos das instituições estaduais no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, também mostrando uma participação de fêmeas muito efetiva, muito alta. Então eu começo perguntando para você a respeito, primeiro, deste momento, né, a causa que faz com que se tenha esse volume de abates mais intenso no geral e também com uma participação de fêmeas mais do que a gente via nos últimos anos, independente do descarte dasquelas que não emprenharam. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do Agricultura BR. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, o que está acontecendo é que o produtor está fechando a fábrica de fazer bezerro, né? Então, nos últimos anos, o preço do bezerro caiu muito, a atividade de cria passou a ficar desinteressante economicamente, né? O produtor com outras alternativas mais interessantes para ter retorno sobre o seu capital e sobre a sua terra, e ele resolveu fechar a fábrica de bezerro. Quando ele fecha a fábrica de bezerro, o único destino das fêmeas mais velhas, né, das vacas, e das fêmeas mais novas, das novilhas, é ir para o abate. E isso é o que está agora. Logicamente, esse movimento muito forte vai ter consequência para frente, mas no curto prazo, isso acaba colocando pressão adicional no mercado de boi e no mercado de carne, porque na medida que se abate mais fêmeas, você tem mais animais disponíveis para abate, mais carne disponível no mercado, o que pressiona as cotações para baixo, né? Então, esse é o ciclo pecuário de baixa na sua máxima expressão, vamos colocar assim. E pensando também no momento global em relação à demanda por carne bovina, no momento em que o Brasil reduz a sua capacidade de fabricar bezerros, né? O que a gente enxerga aqui no Canal do Boi é que nós vamos ter um 2025 com um déficit altíssimo de bezerros desmamados. Então, pensando nessa parte global, antes de entrar na questão aqui de campo no Brasil, Leandro, como que nós podemos ver esse momento em relação à demanda internacional por carne bovina, uma demanda que deve permanecer da mesma forma nos próximos anos, e no momento em que os Estados Unidos têm um rebanho bastante reduzido, e aqui no Brasil nós vamos ter uma questão aí de ter animais para terminar, já que não vai ter bezerro na disponibilidade que a gente está acostumado a ver. Exatamente. O que está acontecendo agora, eu costumo dizer o seguinte, que o Brasil é o supermercado do mundo. E a pecuária é a prateleira de carne do supermercado, né? Então, a prateleira de carne entrou em promoção. E, obviamente, que o mundo está se aproveitando disso, né? Se você pegar os dados de 2024 até agora, janeiro foi o maior volume exportado em um janeiro da história, fevereiro foi o maior volume exportado em um mês de fevereiro da história, e março também vai seguir o mesmo caminho. Então, obviamente, a gente hoje, a carne mais barata do mundo é a carne brasileira, né? Uma carne com volume, uma carne com qualidade e uma carne que atende qualquer padrão de exigência que o nosso cliente possa querer, né? Então, essa carne caiu de preço, hoje, o boi mais barato do mundo está no Brasil e o mercado internacional está respondendo a isso, aumentando suas compras, né? A gente provavelmente vamos consolidar 2024 como o ano de maior volume exportado da história da pecuária brasileira, né? E isso, obviamente, ajuda a gente a equalizar esse excesso de oferta que a gente está aqui. Uma parte desse volume está sendo disponibilizado, destinado à exportação, o escoamento, principalmente para a China, que apesar de preços menores, está levando um volume muito grande. Isso nos ajuda a consumir esse excesso de estoque, que no seu devido tempo a gente vai sair desse excesso de estoque e entrar para um ambiente de estoques mais ajustados, tanto de boi quanto de carne, e aí o reflexo no preço vai ser inevitável. A gente vai subir de preço no futuro próximo, acredito. Leandro, quantas vezes nós já vimos um cenário em que grandes produtores, grandes players do mercado internacional, eles chegaram no mesmo momento
com um rebaixamento de rebanho, ou seja, uma redução em animais disponível. Dessa vez a gente está vendo que Brasil e Estados Unidos vão viver momentos parecidos e com oferta reduzida, portanto, de animais e, consequentemente, de carne bovina. Isso já ocorreu anteriormente com grandes players ao mesmo tempo? Não, eu não me lembro, assim, de cabeça, eu não me lembro de um ano que tenha tido essa conjunção de fatores. Obviamente que o rebanho americano, ele vem sendo estável, né? É estável, ele cresce um pouco ou diminui um pouco, as movimentações não são tão grandes, né? Mas a tendência no longo prazo está sendo do rebanho americano diminuir, ao contrário do brasileiro que tem crescido, né? Mas o ano que vem, provavelmente em 2026, os Estados Unidos ainda vão estar com um rebanho pequeno, né? Hoje é o menor da história, acho que ainda não começou a recomposição do rebanho americano, e a gente está caminhando para um 25 e 26 com menos oferta. E isso, obviamente, os dois maiores produtores de carne do mundo, com uma menor disponibilidade, vai ter reflexo no mercado mundial de carne, e o que deve favorecer bastante o Brasil e os produtores brasileiros, né? Leandro, e esse fator dos dois países terem uma expectativa de produção menor de carne bovina ocorre também quando aqui no Brasil mais estados vão ganhando, primeiro, o reconhecimento local, nacional, de livre de febre aftosa sem vacinação, e em breve deve ter da Organização Mundial de Saúde Animal. É claro que o fator, o elemento tem riscos, mas isso em algum momento deve fazer com que o Brasil conquiste alguns mercados que hoje, inclusive, são dos norte-americanos ou dos australianos? Sim, a tendência é que sim. Se você imaginar que Japão e Coreia são grandes consumidores de carne, uma carne premium, né? A carne mais cara do mundo, quem compra é Japão e Coreia, e eles compram basicamente dos Estados Unidos e Austrália. Com esses países, o custo de produção desses países muito mais altos do que o do Brasil, é natural que, retirada a barreira sanitária, a demanda, tanto de Japão quanto Coreia, seja direcionada para o Brasil. A gente vai conseguir atender isso. Óbvio que o impacto, eu acho que não é tão grande, o impacto da China, até porque os volumes não vão ser tão grandes, e o custo de produção dessa carne que eles demandam é bem mais alta do que da carne que a gente produz hoje para a China, né? Mas é um comprador a mais que vai estar na nossa prateleira, e isso, com certeza, é positivo. Leandro, trazendo agora para um momento mais atual, vamos colocar no agora, nós estamos vendo uma semana no qual a cadeia produtiva ela sai de uma Semana Santa, onde você tem ali realmente a Quaresma, Semana Santa, você tem uma redução real por fatores culturais no consumo de carne vermelha. Teve até um domingo de Páscoa que aparentemente teve um maior consumo interno de carne bovina, e entramos na primeira semana do mês quando caem salários. Como que você avalia este momento para a arroba do boi, já que a gente tem alguns registros de melhoras de preço, principalmente no estado de São Paulo nesse começo de semana? Exatamente. Isso está sendo, eu acho que uma ótima notícia, né? Eu acho que é cedo ainda, como a gente está caminhando para o final da safra, né? A gente vem vindo aí de praticamente 15 dias de boas chuvas, né? Então a condição das pastagens ainda está boa. Isso permite o produtor ter um poder de barganha maior na hora de decidir vender seus animais ou não, né? Isso tem que ser considerado, e a gente ainda vai ter a questão climática de frio e seca no final da safra pela nossa frente. Então talvez falar de um movimento forte de alta agora ainda seja prematuro. Mas só o fato do mercado ter achado uma estabilidade. Aqui em São Paulo, abaixo de 230, o fluxo de negócios foi praticamente zero, foi muito pouco. Eu acho que isso é muito bom. Se a gente caminhar e enfrentar esse final de safra, no momento de baixa de ciclo pecuário, com muita oferta de fêmea e de macho, bastante carcaça disponível, se a gente conseguir enfrentar esse momento com preços estáveis, eu acho que já é uma situação que a gente tem que comemorar, uma situação muito boa. E é isso que está acontecendo, né? A demanda no mercado interno reagiu, como você disse, as vendas do final de semana foram boas, a demanda do frigorífico a gente já está sentindo na parte do boi essa melhora da demanda, né? Os frigoríficos mais ativos na compra. Então, eu acho que é um ambiente de estabilidade, o que por si só é positivo, dado o momento que a gente está hoje de ciclo pecuário e da safra, né? Então,
estando estável, um pequeno viés de alta, eu acho que a gente vamos enxergar o copo meio cheio, eu acho que é uma boa notícia.